A gente hoje vai fazer o lixamento aí desses faróis e o resinamento dele. Acompanhe com a gente aí. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Geração Detailer. Hoje nós vamos trazer uma técnica maravilhosa para você que quer recuperar o farol do seu carro. Você vai economizar dinheiro, que com essa técnica você não vai precisar de trocar os faróis do seu carro e você vai ter ele bonito por muito mais tempo. Então, como dito, a gente quer hoje trazer nessa técnica uma inovação para aquela proteção do farol do seu carro. Primeiramente, a gente precisa de fazer um lixamento. Nós vamos tirar todo esse aspecto aqui amarelado do farol e vai deixar ele com aquele aspecto novo, cristal, bonito, que você vai ficar satisfeito aí com o resultado. A gente vê alguns vídeos fazendo polimento, né? Então, os processos de polimento, eles funcionam em alguns casos, quando o nível de amarelamento ele não é tão agressivo, não é tão abrangente assim, né? Não danificou tanto a resina. Então, às vezes nesses casos, a gente consegue fazer um processo ali de lixamento bem suave, com a lixa 1500, 1200 no máximo. Depois vem fazendo ali um trabalho de polimento. Se nesse processo aí de remoção desse amarelamento, você começar a perceber que está tirando a resina, significa que não tem jeito mais. Uma vez que essa resina é removida, o farol não consegue manter o seu aspecto aí cristalino por muito tempo. Então é necessário realmente acabar de remover a resina e fazer uma nova aplicação aí, seja de verniz ou na própria resina, tá bom? Então nesse caso aqui, por exemplo, esse farol perdeu totalmente as características de proteção da resina. Ela ficou toda craquelada, trincada, amarelada, em alguns pontos já teve até o desplacamento dela. Então nesse caso a gente vai remover toda essa resina agora, entrar com o processo de lixamento e você vai acompanhar com a gente aí as etapas aí. Vamos lá? Bom, galera, vamos começar então o nosso processo aqui de lixamento, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, entrar com a lixa 150, depois nós vamos para a lixa 320 e depois nós vamos para uma lixa 800. Vocês vão perceber que os tradicionais processos aí de polimento de farol, eles começam talvez com a lixa 600, 800, 1000, 1500, 3000. Como a gente vai aplicar o verniz, a gente não precisa de fazer todo esse processo de refino. Então fez um bom corte com a 150, fez um bom refino com a 320 e deu esse acabamento de refino com a 800, já pode meter verniz em cima que vai ficar um espetáculo. Vamos lá? Aqui eu vou estar utilizando uma Imperface para ajudar nos contornos nas áreas mais arredondadas. Então estou usando aqui uma Rokit. Todo o processo de lixamento na Rokit, ele favorece o acabamento dos cortes e não deixa tanto risco. Por isso que às vezes a diferença de uma lixa para outra, ela tá grande, igual da 150 já pulando para 320, mas com o processo de Rokit vocês não precisam se preocupar que vai dar acabamento do corte. Bom, o que a gente consegue notar aqui é que nas áreas onde o craquelamento está mais forte, aquele amarelamento ele está mais ressaltado, a lixa consegue cortar mais fácil. Por quê? Nessas áreas a resina ela já desplacou com uma certa facilidade aí por causa do desgaste. Então nessa área onde a resina ainda não estava tão amarelada, a gente fez o corte primeiro, porque a lixa estava nova, então a gente conseguia aí fazer um corte mais profundo. Daqui para cá, onde a resina estava mais amarelada, a gente conseguiu fazer esse corte aqui com um pouco mais de facilidade. Lembrando que a função da Rokit
ela é de rotação e de órbita. Então ela tem dupla função e 2 movimentos aí diferentes em um só. Então ela tanto gira quanto faz o deslocamento ali de órbita. Isso facilita o quê? O acabamento do corte, dando mais rapidez e dando assim um corte mais fino. Por isso que a gente consegue fazer o espaçamento das lixas 150 para 320 e depois para 800 sem problema nenhum, tá bom? Então agora feito o corte com a 150, nós vamos fazer o corte agora com a 320. Bom, feito então o corte agora com a 320, fizemos esse acabamento aí nesse refino. Agora nós vamos tirar a lixa 320 e fazer esse novo corte aqui com a lixa 800. Bom, agora a gente vai limpar a peça, fazer todo o trabalho aqui de preparação de desengraxe e aí sim a gente vai fazer o que eu mais gosto, deixar esse camarada aqui brilhando. Acompanha aí. Então aí está os 2 faróis lixados já no ponto de receber o verniz. Então notem aí que o processo de lixamento realmente deixa a peça toda embaçada. Lembrando que o verniz tem uma proporção de cobertura muito maior do que qualquer coat, né, ou qualquer vitrificador aí para farol. Então não tem perigo. Vocês vão observar aí daqui a pouquinho, na hora que for jogar o verniz, que vai acontecer uma total cobertura aí desse risco aí, né, que foi provocado aí para remover a resina. Então esse é o resultado do farol depois aí da aplicação da primeira mão de verniz. Olha como restaura o brilho, a qualidade do reflexo. Impressionante, parece que realmente é um farol novo e é um trabalho aí definitivo. Então esse tipo de processo aí de aplicação de verniz com remoção da resina é um processo que realmente dá uma qualidade muito bonita do farol. Bom, tá aí o resultado final. Agora é só jogar pro lugar e ver como que ficou bonito o carro agora com farol novo.